E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e hoje a gente vai falar sobre Covid. Tava faltando um vídeo aqui no canal pra gente falar sobre a Covid. Então vamos lá. A Covid é uma doença causada por um vírus que causa síndrome respiratória aguda grave. E, inclusive, ela tem uma alta taxa de disseminação. Ela acabou infectando muita gente até o momento, até o momento de 33 milhões de pessoas, 1 milhão de mortos. E claro, eu venho aqui trazendo os 5 principais avanços que nós tivemos até o momento dessa doença. Afinal, gente, para você ter uma noção, te dar um panorama geral, é a principal causa de morte no Brasil esse ano. Inclusive, se a gente comparar as causas de morte relacionadas a qualquer ano, o Covid ela passa assim, ó, de longe. Então, 140 mil mortes no Brasil. E olha que a gente nem terminou o ano. Olha, a segunda maior causa de morte que a gente já teve durante um ano foi relacionada a problemas no coração. 116 mil mortes no ano de 2019. A terceira, no caso, seria o problemas relacionados ao pulmão, problemas respiratórios. 83 mil mortes. A outra causa seria câncer de pulmão. 30 mil mortes. Para você ver que a Covid está passando de longe. E até se a gente pegar outras causas que não sejam doenças, por exemplo, homicídios, nós temos 62 mil mortes num ano como recorde. Se a gente pegar acidentes de trânsito, 46 mil mortes como um recorde em um ano só. Ou seja, a Covid a gente tem que se preocupar. Mas, por conta disso, a gente vai trazer aqui esses 5 motivos e eu vou começar logo de cara com um assunto muito importante. Vamos embora! O primeiro avanço está relacionado a essa colaboração entre equipes. É isso aí. As equipes, laboratórios, governos, universidades estão todas colaborando tanto para o desenvolvimento de medicamentos, desenvolvimento de vacinas, porque essa pandemia ela trouxe uma pressão tão grave, sanitária, socioeconômica mundial, em que grupos, centros de pesquisas, todos eles se uniram de uma forma tal em que hoje há muitos estudos. A gente está quase desenvolvendo uma vacina, estamos chegando perto disso. Então, isso se deve a toda essa união e colaboração que está ocorrendo esse ano. Em setembro, agora, houve uma medida provisória no Brasil, a 1003 de 2020, que autoriza o Brasil numa aliança global coordenada pela OMS. É isso aí, é um acesso global de vacinas da Covid-19, a COVAX Facility, que vai reunir, já está reunindo mais de 150 países em prol disso. Inclusive tem investimentos, pesquisas e até produção e ofertas equitativas de vacinas contra a Covid. Isso acaba sendo muito importante, não só para o Brasil, mas para todo mundo. Afinal, isso significa que muitos países estão se unindo em prol de uma cura ou de um possível tratamento para essa doença. O segundo avanço está relacionado ao sequenciamento desse vírus. Ora, desde que o vírus foi descoberto no final de dezembro de 2019 na China, até o momento, foram descobertas 12 mil mutações desse vírus. Tudo bem, os vírus em geral eles são bastante mutagênicos, principalmente esses vírus respiratórios. Então até aí nenhuma novidade. Mas isso é importante para entender o caminho que o vírus está tomando. E para você ter uma ideia do quanto é importante a gente sequenciar esse vírus, no Brasil, umas brasileiras pesquisadoras acabaram sequenciando o vírus que acabou atingindo a população brasileira em 48 horas. Então a gente tem um avanço científico muito grande. Hoje em dia há meio que um consenso de que o vírus ele está tendendo a ter mais proteínas spikes, ou proteínas S, que são proteínas que vão fazer o encaixe com a célula hospedeira para o vírus poder entrar e infectar. Ou seja, há uma tendência mundial de que esse vírus ele está se tornando com um poder de infecção, um poder de contágio muito maior. Porém, esse é um pouco um calcanhar de Aquiles também, porque com mais proteínas dessas, mais proteínas, o teu corpo, o seu sistema imunológico, ele tende a achar com mais facilidade esse vírus e tende a destruir esse vírus com maior eficácia. Então, ou seja, o vírus ele está se tornando mais contagioso, mas menos letal. Isso é ótimo para o vírus,
Porque muita gente acha que o vírus ele quer causar a sua morte, mas na verdade ele não quer causar a sua morte. Ele depende de você para sobreviver. Ele só está vivo porque ele está infectando alguma célula do seu corpo. Se você morrer, o vírus ele morre também. Afinal, ele usa o metabolismo de uma célula hospedeira. Ele não tem metabolismo próprio. Então, a tendência é o quê? Que ele infecte você, faça com que haja uma reprodução nas suas células, faça com que você acabe infectando novas pessoas e mesmo você se curando, tudo bem, porque ele acabou infectando novas pessoas que vão infectar novas pessoas e assim continua o ciclo. As diversas mutações que vão ocorrendo, elas acabam sendo, de certa forma, negativas para a gente, porque se isso perdurar por muito tempo, pode ser que as vacinas que estão sendo elaboradas, elas acabem não tendo uma eficácia tão grande. Então, o importante, é claro, além da gente ter estudos sobre isso, a gente tentar evitar a disseminação desse vírus. Terceiro avanço está relacionado aos testes que estão sendo realizados em relação à identificação se a pessoa tem ou já teve coronavírus. Nós temos vários tipos de testes hoje em dia e que bom, a gente teve um avanço muito grande. Lembrando que os testes que são geralmente de diagnóstico rápido, eles não são tão precisos quanto os testes moleculares, que demoram um pouco mais, esses testes de PCR. Então o ideal é que a pessoa faça o teste realmente de PCR. No Brasil, foram testados até o momento, até o mês de agosto, cerca de 17,9 milhões de pessoas, que equivale em torno de 8,5% da população brasileira. Ainda é muito pouco, necessita que muitas pessoas mais sejam testadas, justamente para a gente ter um amostral grande e saber o quanto esse vírus ele já avançou na população brasileira. Desse amostral que a gente tem, de 8,5%, ou seja, desse todo amostral, 21%, 21,6% por aí, ou seja, 3,9 milhões de pessoas testaram positivo. E o Distrito Federal foi o que mais houve testes, enquanto o Acre, Minas Gerais e Pernambuco teve menos testes. O Distrito Federal teve cerca de 19%, e Pernambuco, Acre e Minas Gerais cerca de 6%. Ou seja, precisa muito de teste ainda para a população brasileira, não é não? Mas a gente já sabe que a gente tem testes em massa em muitos lugares e isso é importante porque acaba identificando e tendo um panorama geral do quanto esse vírus já se alastrou. O quarto avanço está relacionado à vacina. Essa corrida desenfreada que a gente está tendo para chegar a uma vacina efetivamente segura e eficaz. Afinal, a vacina é a única maneira da gente chegar a uma imunização coletiva. Então, por isso, a gente tem muitos esforços das universidades, dos governos, das autoridades governamentais para que a gente consiga efetivamente essa vacina. Esperamos que saia, A previsão está aí. Então, alguns estão falando que é no final do ano, início do ano que vem, em um ano e meio. Gente, isso é um tempo tão recorde, mas tão recorde, para você ter uma noção, a vacina que teve nesse tempo mais recorde aí, durou 4 anos para ser elaborada. Foi em 1967 a vacina contra a cachumba. E antes disso, a vacina que teve esse tempo mais recorde aí foi do sarampo, que demorou 10 anos para ser distribuída. Ou seja, a gente tem um período de elaboração de vacina que dura de 10 até 20 anos normalmente. E a gente está chegando aqui, um ano e meio. É um tempo tão recorde, mas tão recorde, um avanço tão grande científico que acaba sendo imensurável. E isso se deve a essa colaboração dos governos, a esse esforço que nós estamos tendo devido a essa crise também que a pandemia está causando. O quinto e último avanço está relacionado a essas práticas de higiene. Afinal, agora a gente está muito higiênico, Lavando a mão o tempo todo, passando álcool em gel na nossa mão, nos alimentos também, que a gente compra ali no mercado, usando máscara, face shield. Então a gente está tomando muitas medidas de precaução para evitar também a disseminação do vírus. E isso acaba sendo muito importante também para outras doenças respiratórias. De acordo com a British Medical Journal,
que ele analisou 500 clínicas ali na Inglaterra, descobriu que teve cerca de 9 vezes menos casos de gripe e outras doenças respiratórias nesse período do que em anos anteriores. Ou seja, isso acabou sendo bastante importante. No Brasil, de janeiro a agosto, foram registrados, até o momento, de 1.814 casos de doenças gripais, por exemplo, enquanto que o ano passado, nesse mesmo período, teve 5.417. Ou seja, a gente não só está prevenindo contra o coronavírus, mas também está prevenindo contra outras doenças respiratórias que acabam, tendo o seu boom nessa época mais de inverno, chegando aí julho, agosto, até um pouquinho de setembro. Então, pessoal, isso acaba sendo bastante importante e, inclusive, provavelmente, essa vai ser uma medida que a gente vai herdar aí por muito tempo. E, claro, isso é importante porque a gente acaba não só não disseminando o coronavírus, mas não disseminando também vírus da gripe e outras doenças que vão acabar infectando pela via respiratória. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá aquele like, comenta aqui se você quer que eu traga mais vídeos relacionados a esse assunto. Não esquece de se inscrever, ativar logo o sininho, compartilha com os amigos. Eu prometo trazer muitos mais vídeos interessantes aqui no canal, ok? Um grande beijo e tchau, tchau!